estratégico por parte, né, do sistema que a gente vive, de você debelar a força dos trabalhadores. É como se, dentro da lógica da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, ser colaborador é como se eu fosse, né, como os jogadores de futebol falam por aí, ser parça da empresa. Né? Porque a empresa tem um discurso, porque isso agrega valor à marca dela, quando ela se coloca que ela é preocupada com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, né? Ela cria marcas, ela publiciza isso, mas que, muitas vezes do ponto de vista prático, as ações ela pouco têm efeito, né? E aí ela transforma a figura do trabalhador como se ele fosse um colaborador, ou seja, ele tem que colaborar nesta nova empreitada da qual a empresa está dizendo que ela está entrando. E aí eu sempre alerto os alunos que é uma ilusão se acreditar que nós somos colaboradores de alguma coisa. Basta ver a precarização do trabalho quando você pega um Uber. Eu não sei se alguém aqui vive essa realidade. Né? Eu ando de Uber para cima e para baixo e gosto de conversar, né, com motoristas, homens e mulheres, quando dão a possibilidade de diálogo. E muitos deles perderam o emprego. Não na Panvid, sim, a Panvid, a Covid, ela acelerou o processo da crise econômica do país, mas anterior a isso, nós já vínhamos de uma crise econômica, né, onde as pessoas vão perdendo emprego. Né? Então você tem a uberização, você tem a precarização do trabalho, a ideia da pejotização, né, do trabalhador, quer dizer, a empresa te manda embora e ela diz, olha, se você quiser continuar com algum vínculo comigo, abre uma empresa. Quer dizer, por que ela faz isso? Porque ela se livra dos encargos trabalhistas. Ah, você pode até me dizer, a legislação trabalhista, ela precisa passar, né, por reformulações, mas não a reformulação que fizeram, porque precarizou ainda mais o trabalho. Então, quando a Arlete traz o debate, sobretudo da questão do desenvolvimento sustentável, e que ela toca na questão das classes sociais, o que na verdade ela está querendo chamar atenção é, vamos lembrar que nós somos trabalhadores. E nós, trabalhadores, estamos inseridos, entre outras crises, na relação capital-trabalho diretamente, né? Nós estamos inseridos também dentro da chamada crise ambiental. E aí ela vai levantar a seguinte situação. O que é ser um sujeito, por exemplo, que se prega dentro do ideário da sustentabilidade de ter ou ter uma consciência ambiental? Como é que eu falo isso para 100 milhões de brasileiros que não conseguem ou ganham no máximo até um salário mínimo? A preocupação desse indivíduo não é a questão ambiental, a preocupação desse indivíduo é colocar arroz e feijão na mesa. Então, esse é o primeiro ponto que é importante se entender o texto da Arlete. Então, e quando ela traz a questão do território, ela está pensando e discutindo, no momento, né, ali de 92 em diante, como é que se dá essa relação entre o Estado e, sobretudo, as chamadas transnacionais e os sistemas financeiros. Porque quem regula e controla o território, em tese, é o Estado. Mas aí a gente tem concomitante ao processo do meio ambiente e sustentabilidade, do ponto de vista econômico, aquela doutrina que a gente define como chamado neoliberalismo, né? Que é pior que a ideia de um Estado mínimo. Né? É um Estado a serviço, literalmente, do capital. E aí, quando se coloca a ideia de território, esse território também é ocupado por mim.
ele não pertence a uma empresa. Pega, por exemplo, quando eu estou falando de crise ambiental, e aqui não se trata de dizer que os governos passados foram um exemplo, mas o fato é que o Brasil, né, ele se torna uma figura, um agente geopolítico, por assim dizer, de extrema relevância a partir de 92. Quer dizer, qual é o ativo que o Brasil tem no cenário da geopolítica? Quer dizer, nós não somos um país detentores de um arsenal armamentista, nuclear, de grandes forças armadas, né? Em certos momentos, no passado, não tão distante, nós ocupamos a quinta maior economia mundial, a oitava maior economia mundial. Na crise agora nós estamos aí na 15ª posição. Quer dizer, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, mas notadamente marcado pela péssima distribuição de riquezas. Mas o Brasil ele tem um ativo que era utilizado por governos anteriores. Desde o governo Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, e do Temer começa a ser colocado para a lata do lixo. E esse governo, sobretudo, que é a questão da riqueza que você tem, né, dos biomas brasileiros. Mas que associado a isso, e aí entra a crítica da Arlete, é que não é o bioma. É o bioma, mas é o país como um todo. E isso envolve a população. Então a grande crítica que se faz é: ótimo, eu vou defender o meio ambiente, vou pregar a sustentabilidade. Que bom isso. Eu vou desenvolver políticas públicas em nome, eu enquanto poder público, em nome dessas duas grandes dimensões. Que legal isso. Do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano, como é que isso chega até as pessoas? Como é que isso chega até a vida do trabalhador? O que a gente percebe é que, apesar da legislação robusta que o Brasil tem, né, seja na escala dos municípios, na escala dos estados e da União, o fato é que a, a, isso, o impacto na vida do trabalhador é mínimo. Quer dizer, existem questões que são mais estruturais e que elas permanecem. Então não adianta eu só olhar só para a questão do que se chama de meio ambiente e de sustentabilidade e esquecer ou colocar que o resto é uma questão secundária, ou entender que se eu resolver a questão da crise ambiental, eu resolvo o resto. E isso não é verdade. Né? A gente pode dizer que são sistemas, né, que se articulam e que não adianta eu jogar todo o meu esforço para um único elemento. Né? Então, eu, enquanto país, enquanto poder público em especial, eu tenho que me atentar a todos os demais sistemas, a todos os demais campos. E o desafio do desenvolvimento da política pública, quando se pensa as problemáticas ambientais, é como é que isso pode vir a melhorar a vida do indivíduo, a vida do trabalhador. Né? É, porque senão a gente fica com aquela sensação de que eu estou aqui para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade em nome da defesa do último mico-leão dourado do país. Não, não é isso. Óbvio, a fauna, a flora são extremamente importantes, né? Mas o trabalhador também é importante nesse contexto. Deu para até aqui se situar? Não. Tá. Dois outros aspectos que a Arlete traz que são importantes, daqui a pouco eu volto na questão do meio ambiente e da natureza. É que a gente sempre tem que pensar, pode ser maluco o que eu vou dizer,
o modo como a gente faz a associação meio ambiente e a transposição automática de que meio ambiente é natureza. Aí eu já trago um outro grande complicador. Deixa eu mostrar aqui. Vou interromper isso, aí eu já volto no texto da Arlete para... Deixa eu abrir o outro, que seria... Espera só um pouquinho. Aqui. Aqui. Pronto. Tá. Como é que a ideia da natureza ela surge para as pessoas, né? Quer dizer, eu sempre costumo dizer, se eu sair na rua e fazer uma pergunta, né? Fulano, fulana, o que é natureza para você? Como é que você pensa o que é natureza? Né? Aqui seria uma síntese. Né? A natureza ela é material, ela é espiritual, ela é dada, ela é feita, ela é pura, ela é imaculada. Né? A natureza ela é ordem, desordem, ela é sublime, ela é secular, ela é dominada, ela é vitoriosa, ela é uma totalidade e uma série de partes. Muitas vezes a natureza ela tem essa conotação da figura feminina da mulher, né? A natureza, a mãe natureza, né? A gente escuta isso. A natureza é um dom de Deus, então para quem tem a sua crença, por exemplo, nós que somos do mundo ocidental, de uma cultura judaico-cristã, nós temos um documento histórico importante chamado Bíblia. Né? Você vai lá na Gênesis, lá está toda a descrição de como é que Deus vai construir o que é o nosso mundo, né? Em 7 dias. Então ele é um dom de Deus, né? A natureza é um produto da própria evolução. É uma história universal à parte, é também um produto da história, ela é acidental, ela é planejada, ela é selvagem, ela é jardim, enfim. Né? Poderia aqui ficar a noite toda falando sobre a poesia, digamos assim, da natureza. E nós, enquanto trabalhadores, né, nesse momento de pandemia extremamente complexo, porque ou se a gente sai e se aglomera, a gente contamina, ou a nós ou aos outros. Né? As pessoas estão desempregadas, as que estão empregadas perceberam que o preço dos alimentos aumentaram. O desejo de todo mundo desde o ano passado e desse é poder respirar, voltar a conviver, voltar a ir, poder ir para uma praia, ir para o campo, ter contato com a natureza. Se a gente não faz isso, a gente encontra espaços na cidade. Então, eu que moro aqui em Curitiba, eu percebo muito quando eu vou... na época eu morava no Bigorrilho, hoje eu moro no Jardim das Américas. Mas o vínculo que as pessoas tinham, por exemplo, com o Parque Barigui, né? Aquela coisa de o contato com a natureza, as capivaras lindas, maravilhosas, como se elas fossem... Né? Um colírio para os olhos, nossa, que bichinhos lindos. Né? Mal sabem que as capivaras são terríveis entre elas, enquanto animais. Não que não é o bem ou o mal, né? Mas o grupo de capivaras tem a sua estrutura, né, de funcionamento. A minha pergunta é, de que natureza que a gente está falando nos dias atuais? Essa natureza contemplativa, ela existe? Do ponto de vista prático, do ponto de vista efetivo. Né? Óbvio que quando eu vou para uma praia e sento na areia e vejo o pôr do sol, e penso todo o estresse que eu passo em relação ao trabalho, aquilo me remete a uma ideia de natureza.
ou quando eu vou para um parque simples qualquer na cidade, né? Eu tinha uma aluna, hoje já é professora, mestre, lá de Belo Horizonte, estudou comigo geografia na Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela era doidaça, ela abraçava a árvore porque ela dizia que a árvore dava energia a ela. Cada um, cada um. Né? Mas eu perguntava, que natureza que você está falando? Aquela natureza que talvez eu possa imaginar quando nós, Homo sapiens, estávamos ainda em estado selvagem, né? Que nós, Homo sapiens, num dado momento, e isso arqueologicamente é possível de ser comprovado, entramos em processo de extinção, mas dadas nossas capacidades cognitivas e outros fatores, conseguimos sair, né, de um processo de fim da nossa espécie, né, e hoje estarmos no mundo, né, aquela natureza ela não existe mais. O que eu costumo dizer é, sim, existem biomas, esses biomas têm presença humana, direta ou indireta. Você pode falar, na floresta amazônica não tem presença humana. Tem. Né? Se eu, enquanto geógrafo, eu te provo por A mais B de que existe uma relação relativa entre habitante e quilômetro quadrado. Pode ser meio habitante por quilômetro quadrado, mas tem gente. E se não tem gente naquele ponto específico, aquilo é mapeado, é monitorado, aquilo faz parte de um Estado-nação. Aquilo é tido como uma riqueza, mas não uma riqueza no sentido da natureza contemplativa. É uma riqueza no sentido dos interesses do capital. Pega o que está acontecendo agora, nesse atual governo. Né? Me desculpem aqui se alguém apoia o governo, mas quando você pega o Ministério do Meio Ambiente, você tem um bandido como ministro. Não à toa foi decretada uma investigação da equipe do cara, gente afastada de ontem para hoje, porque ao que tudo indica há um favorecimento de né? Isso sempre foi histórico, em certos momentos menos, em outros momentos mais, mas, por exemplo, da extração e venda de madeira ilegal, que representa a destruição do bioma. Nós estamos passando por uma crise de desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Qual natureza que a gente está se remetendo? Como é que eu consigo pensar a ideia de natureza numa cidade, né, num ambiente urbano, né, num ambiente construído, asfaltado, com edificações? Que natureza é essa que você está falando? Sim, a natureza está presente de alguma forma. O ar que eu respiro, por exemplo, a árvore, mas a cidade como um todo, ela também pode ser entendida como uma natureza. A ideia é que vocês entendam que no discurso do meio ambiente e da sustentabilidade se criou a ideia de que a espécie humana, os homens, são o lado do mal. E a mãe natureza é a vítima. Sim, nós pressionamos e destruímos a natureza. Né? Quer dizer, a própria Arlette fala chamada produção destrutiva em contraposição àquilo que ela inicialmente chama de uma ocupação produtiva. Mas o fato é que, quando eu estou falando de uma produção destrutiva, na sua contradição do termo, significa também que eu estou produzindo natureza. Do avesso, mas eu produzo. Por isso que o conceito de sustentabilidade ele é extremamente complicado.
Porque quando eu falo de sustentabilidade, entre outros termos, é a ideia de que eu tenho que garantir, ao longo de um determinado tempo, da qual eu não sei, para futuras gerações, da qual eu não tenho a menor ideia do que se tratam essas futuras gerações, né? Do que elas vão pensar, de como é que elas vão agir, dos conceitos, dos valores. Então, a ideia de sustentabilidade é garantir de que não se esgotem os recursos, né? De que o modo de produção capitalista atue de uma outra forma em relação à exploração, né? Porque toda a base que nós temos, né, é da relação da exploração, da produção, circulação e consumo. O consumo bate em nós e nas outras empresas. Quer dizer, da matéria-prima você tem a produção de um leque amplo e vasto de produtos que é consumido por todos os setores da sociedade, tanto de pessoas físicas como de pessoas que são jurídicas. Então, de alguma forma, a gente produz nessa contradição natureza, né? Ou aquilo que um autor, que eu na próxima aula trago de modo melhor, que não é marxista, muito pelo contrário, fez toda uma crítica a Karl Marx, o Joseph Schumpeter, ele fala da ideia da chamada destruição criativa do capital. Então, o que ele vai colocar? Que sempre que o capital entra em crise, ou seja, a história do capitalismo é marcada por crise. O capitalismo ele vive em permanente estado de crise. Então, para sair da crise, ele promove a chamada destruição criativa. Então, quando ele está em crise, ele pega tudo aquilo que está posto, destrói para colocar o novo. Então, eu costumo dizer que, quando eu penso a ideia de crise ambiental, ela expressa esse processo da destruição criativa do capital. Ou, em outro termo, a crise ambiental é resultado do sucesso do modo de produção capitalista no tempo presente, que na sua contradição vive em permanente estado de crise desde o momento em que o capitalismo se coloca, né, na realidade ocidental, a partir do chamado capitalismo comercial, né, o marco das grandes navegações, isso falando ali, final do século XIV, a partir do século XV. Né, e que vai se intensificando na medida em que, na sua contradição, né, o que Arlette fala, quer dizer, a produção destrutiva ela é intensificada com o chamado meio técnico, né? Ali faltou meio técnico, científico, informacional. Traduzindo em miúdos é a tecnologia. Então, a mesma tecnologia da qual eu deposito a esperança de que ela possa resolver alguma coisa, é a mesma tecnologia que cria a crise ambiental. Olha o volume de mercadorias que são cuspidas pelas linhas de produção mundo afora. Olha o modo como a produção mundial ela é articulada. Agora ela sofreu um baque. Mas a ideia da globalização, né? Você produz peças dos mais diferentes países, depois reúne tudo, e isso através de um sistema complexo de transporte, de um complexo sistema de comunicação, vai circulando, chega até a nossa casa, a gente consome, são coisas que são quase que descartáveis, e nós somos pressionados a jogar isso fora, porque não atende mais ao ideário, às demandas daquilo que me dizem que é o ideal. Quer dizer, então a gente vive uma celeridade de um processo que aí a pergunta fica: qual sustentabilidade que nós estamos falando? É a sustentabilidade da prática ou é a sustentabilidade do discurso? O que é ser, eu já vou encerrar a aula, o que é ser um indivíduo, uma pessoa com uma consciência ambiental?
É a hora que eu vou escovar os dentes e fechar a torneira? É tomar o banho em 5 minutos? Porque quando eu me remeto à ideia de território, uma das causas, e Curitiba passa por isso, para quem está em Curitiba, não sei se acho que também na região metropolitana deve estar acontecendo, nós estamos com racionamento. Quer dizer, além do fluxo do regime de chuvas, tem anos que chove mais, tem períodos que chove menos, isso é da natureza, da dinâmica atmosférica. Alguns podem falar, não, essa intervenção, essa mudança é por conta do aquecimento global. Isso é uma outra história, mais complexa ainda. Mas o fato é que a grande falta de água que se percebe mundo afora é porque nós destruímos os mananciais. A água se produz, existe uma produção da água. Ora, na medida em que eu, enquanto Estado, permito, seja quem for, que ocupe áreas de mananciais, o estrago está feito. A bomba relógio foi armada. Por que muitas populações pobres, por exemplo, ocupam áreas de manancial? Porque num primeiro momento aquilo não tem valor de mercado. Ou seja, aquilo lá para o mercado imobiliário não interessa. Só que as pessoas precisam morar em algum lugar. Então, quando eu falo da falta de água, sim, tem a questão da chuva, mas tem a pressão em relação aos mananciais. E a relação da pressão aos mananciais está vinculado, muitas vezes, com a falta de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento habitacional. Então, a hora que a gente começa a pegar o problema, a gente começa a entender de que falar de meio ambiente, transpor para a ideia de natureza, como se ela fosse a mãe natureza, e de que a sustentabilidade dá conta da resolutividade de todas as questões, a gente simplifica o debate. Né? Quer dizer, aqui eu não quero impor para ninguém de falar, então eu não vou mais falar sobre meio ambiente, não vou falar mais sobre sustentabilidade. Não, pelo contrário. Vocês que estão dentro de um curso de gestão pública têm que ter clareza dos conceitos. Porque a hora que você estiver lá na ponta e for chamado para falar, ó, tem que compor aqui uma equipe ou toma aqui, ó, o problema é teu. Você vai ter que desenvolver uma política pública para mitigar impactos ambientais, problemática ambiental. A primeira coisa que tem que fazer é conversar com as pessoas onde elas estão localizadas. Não adianta. E essas pessoas são trabalhadores. Como é que você vai lidar com um trabalhador? Que muitas vezes tem outras demandas, que não é a demanda que o poder público quer. Então, o desafio de uma construção de política ambiental é como é que essa política ambiental, ao mesmo tempo que ela mitiga um problema de ordem específica ambiental, ela também não é colabora, mas ela também se expressa na melhoria de qualidade de vida daquela população, que a gente pode traduzir no índice Gini, em índices de vulnerabilidade, índices de desenvolvimento humano. Né? Quer dizer, então a gente tem uma série de outros índices, né? Da qual a gente pode fazer essa discussão. Tá certo? Dúvidas? Falei demais. Eu vou parar aqui.